fala PET como se fosse uma concorrência com ressonância, com tono, PET, sensibilidade, especificidade. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco a ótica desse assunto e saber qual que é o impacto dos exames. A gente, na área de imagem, na medicina nuclear está um pouco, na radiologia, vocês acham que até mais, tem que começar a saber qual realmente é o impacto daquilo que a gente está fazendo. Então, o nosso laudo, às vezes não sempre, é muito importante, mas em termos de dados, que é o que os clínicos querem no final, saber qual que é o impacto disso tudo e saber o que cada método pode dar de melhor. Ou seja, às vezes a gente vê por aí o pessoal querendo fazer diagnóstico com PET, não vai fazer nunca. Nunca o PET vai ser mais útil. A gente falou, o Fernando falou na aula de hoje de manhã, você precisa de uma ressonância operando um paciente com sarcoma, você precisa saber os limites. Então, do mesmo modo que tem situações onde o PET vai ser importante e pode acrescentar muito na avaliação dos pacientes. Bom, eu fiz rápido para casos, assim, um caso para a gente discutindo rapidamente. Esse aqui é um paciente de 13 anos, masculino com sarcoma de Ewing. Ele tinha uma lesão no terço distal, né, do hemisfério esquerdo, uma lesão mais principalmente componente de partes móveis, captava um SUV até de 4, a gente vê um avalamento aqui. E a tomografia mesmo, janela de partes ósseas, a gente não conseguia ter muito detalhamento desse caso. Esse paciente, só para passar a evolução dele, esse paciente foi feito cirurgia e o último controle agora em 9 de 2018, esse paciente está bem. Eu omiti de propósito a ressonância, a tomografia, a raio-x desse paciente para falar o quê? Para que serve esse PET aqui, que esse paciente fez? Esse PET, do ponto de vista dessa imagem, pode até ser legal, interessante, não serve para nada. Tá? Isso aqui é muito melhor avaliado com ressonância magnética, com raio-x, para ver todas aquelas características morfológicas, reação periosteal, tudo padrão. E talvez o valor do PET seja ele mostrar que no restante do corpo desse paciente não tenha nada. E aí atribuindo um valor prognóstico para esse achado. Não esquecer disso aqui e um valor prognóstico para isso aqui. Ou seja, esse paciente não tinha nada, paciente de baixo risco e, como comprovado com a evolução clínica dele, operou e esse paciente está bem até hoje. Então, isso foi proposital, era para tentar falar, peraí, por que a gente está fazendo o exame? Ou seja, a gente tem que esquecer, não tem que competir com uma lesão que estabelece contato, que falar o que o método não pode dar. Então, esse seria a primeira mensagem. Já num caso totalmente diferente, um paciente aqui com um giste retal, recidivado aqui, e a gente vê, esse paciente foi submetido à cirurgia e o colega pediu um PET, mas você já viu na tomografia que dá para ver bem que tem uma lesão aqui. Para que ele pediu esse PET? Qual que seria o objetivo desse exame? Não vou diagnosticar nada mais do que já teria sido diagnosticado uma tomografia abdominal de qualidade. Ou seja, o fato de ele captar aqui a informação principal. Ou seja, isso é uma predição de resposta ao imatinib. Então, esses pacientes que captam no PET, mesmo já tendo o diagnóstico, você precisa saber, porque isso aqui é uma avaliação molecular, ou seja, ela vai te predizer o que vai, como esse paciente vai responder ao Glivec. Para o clínico essa informação interessa muito. Tá? Aqui um outro caso, por exemplo, de um giste múltiplo em alças intestinais, com uma captação bem discreta, no duodeno, tinha várias alças, as áreas de alça bem no meio da alça. E esse paciente tinha uma neurofibromatosi tipo 1. Então, é geralmente associada com gistes múltiplos intestinais e que captam pouco FDG. Então, isso aqui é a predição de resposta para Glivec para esse paciente é péssimo. Então, a gente não consegue predizer. E só nós achar que esse paciente tinha vários espessamentos cutâneos, que normalmente a gente passa, não dá muita bola para isso, mas nesse caso ele tinha alguns neurofibromas bem pequenos, ele tinha alterações cutâneas visíveis, né, ao exame físico. Então, aqui, só para exemplificar nesse papel do diagnóstico, como que a gente usa, o racional da gente usar o exame. O que capta FDG? Teoricamente, você vai subindo para as lesões malignas, elas vão captando mais, elas tendem a captar mais. Mas você vê, por exemplo, aqui você pega um tumor de células gigantes que pode captar mais do que um osteosarcoma. Então, SUV não é uma medida confiável para você dar diagnóstico de benignidade e malignidade. Na média, as lesões malignas vão captar mais, mas isso no dia a dia, caso a caso, isso não tem muito uso prático. Tá? O SUV tem uma boa correlação prognóstica, ou seja, das variáveis que você tem, é a que você consegue mais. O sarcoma é uma doença basicamente cirúrgica. Então, assim, não adianta você saber se o tumor diminuiu, se o tumor invade, tem umas características prognósticas, mas o grau dele geralmente é o que tem maior valor prognóstico. Então, você pega os pacientes com
com o SUV maior e menor, você vai ver que você vai conseguir discriminar mais essas curvas de sobrevida em relação a várias outras variáveis, inclusive a resposta patológica, por exemplo, em alguns casos. Tá? Não usar para isso para discriminar essa lesão maligna e lesão benigna. Outro exemplo do que se usa, tem um trabalho que foi feito, que esse trabalho sempre repercute bastante, que é você tentar diferenciar com o PET um condroma versus um condrosarcoma, ou seja, quando capta mais FDG, teoricamente você aumentaria a probabilidade disso ser um condrosarcoma. Esse trabalho teve até dados interessantes, ele é bem controverso. Tem alguns que usam, alguns criticam, não querem nem saber, mas na corte que foi estudada, você colocava um threshold de SUV de 2 e os pacientes com condrosarcoma, a maioria deles captavam acima de 2, só com um deles não captando, e os pacientes com condroma, a maior parte também captava. Uma amostra muito pequena, mas assim, é uma sinalização. Qual que é o algoritmo que se faz aqui? Se o paciente capta pouco, talvez você vale a pena seguir. Porque às vezes a questão central aqui é diferenciar um condroma de um condrosarcoma de baixo grau. Esse paciente talvez valha a pena você seguir ele, e se captar FDG, vai para a biópsia. Seria aí um algoritmo razoável, mas isso ainda é muito pouco carente de dados. Então, existe pessoas que seguem isso, mas tem que ser visto com muita cautela. Então, para diagnóstico, o papel do FDG é complementar, o PET é complementar, tudo o resto que existe, em situações muito específicas. Tem a sobreposição dos valores do SUV, a morfologia é importante, ou seja, o exame de PET-CT, então você tem que dar uma olhada no que tem por trás. O valor isolado do SUV, talvez parar com essa história de maligno versus benigno, a gente consegue predizer talvez mais um grau de agressividade, uma lesão que capta mais, tende a ser metabolicamente mais agressivo. E aqui um uso interessante, guiar a biópsia. O PET pode ter uma boa utilidade para guiar biópsias. Bom, já juntando a avaliação, seguindo o nosso roteiro, o estadiamento e avaliação de respostas, quando o exame pode ser útil. Esse aqui é um paciente com sarcoma de Ewing, impinete sarcoma de Ewing impinete do fêmur distal direito. Você vê que a paciente tinha lesão bem caracterizada na ressonância, em todas as sequências da ressonância, a lesão foi biopsiada, fez um PET-CT, mais no intuito de ver o acometimento à distância. Você tinha uma lesão aqui, um SUV, de novo, não te dá tantos detalhes, você vê já um grau de erosão cortical, uma esclerose aqui do osso, mas o dado maior metabólico aqui, o paciente tinha uma captação grande, fez uma quimioterapia neoadjuvante, e aqui que entra a questão, a ressonância, você ainda tinha T2, essa é uma lesão que tinha ainda um sinal alto, você diminuiu, você tinha um pouco de reação ao contraste, de realce pelo contraste, mas também diminuído em relação ao exame anterior, mas aqui o SUV baixou para 2, ou seja, você tem um dado metabólico que pode ser um pouco mais reprodutível e mais condizente com a real situação que está o tumor. Em 5 meses esse delta SUV foi de 71%, ou seja, você chegou num SUV de 2, que é um SUV já inespecífico para diferenciar se tem tumor viável ou não, tá? E aí, essa paciente na evolução foi operada, fez margens livres, fez quimio e radioterapia adjuvantes, né? E o último controle, agora em 9 de 2018, essa paciente não tinha nada. Então, de novo aqui, o que foi a importância do PET? Foi predizer o prognóstico, ou seja, essa queda no SUV, essa queda metabólica é muito reprodutível, muito fácil. E aí, aqui, na minha opinião, ela é mais fácil de avaliar em relação ao padrão da ressonância. Em muitos casos, a gente tende a acrescentar bastante informação nesse cenário, porque às vezes é difícil avaliar a ressonância no pós-tratamento, mas aqui pode ser uma fonte de contribuição boa. Esse caso aqui é um paciente de sarcoma de Ewing metastático, que foi fazer uma cintilografia óssea. A gente já vê aqui que já é um paciente estadio 4, tem muita doença hepática, muita doença óssea. E aí, essa paciente foi fazer o PET-CT. E aí, vendo esse PET-CT, a cintilografia óssea, para quem não está muito familiarizado, é um exame plano. Ou seja, você não vê ela de maneira tomográfica. E a gente vê essas captações arcocostais, tudo, mas quando você olha com mais calma, você foi fazer o PET-CT, essa paciente tinha captação, tinha linfonodomegalias calcificadas, hilares pulmonares, algumas calcificadas e várias metástases. Então, isso aqui é uma dica para que se alguém aqui faz cintilografia óssea, é importante fazer
essa distinção e tomar cuidado com as imagens planas. É uma paciente, obviamente, multimetastática, que já seria sabido. E aqui, o que o PET pode ter acrescentado nesse exame? A doença local, você já vai ter visto aquela reação típica do sarcoma de Ewing, ao metabolismo alto, né? Mas você começa a ver acometimento de partes moles, ou seja, e aqui a gente vê infiltração do canal sacral. Então, é aí que você pode realmente acrescentar alguma informação dentro daquilo que a radiologia já seria perfeitamente capaz de triar esse paciente. Aqui, um outro caso, no estadiamento também, é só bonita essa imagem do tumor primário, né, com o osteosarcoma, reação periostral, a gente vê uma metástase salteada aqui, e já vê esse aqui é um outro radiofármaco, que é o fluoreto, como se fosse a cintilografia óssea no PET-CT, e ele reproduz atividade osteogênica, e você vê que teve muita captação pulmonar. É um achado interessante, mas que já seria elucidado numa tomografia de tórax que é feita de rotina nesses pacientes. A informação interessante aqui é que assim, essas metástases osteogênicas elas estão viáveis, então depois que elas respondem, às vezes pelo tamanho é difícil, se ela calcifica mais, se ela é esclerosa, então isso pode dar uma ideia de quão viável estão essas metástases no próprio exame de acompanhamento de reestadiamento da cintilografia óssea, do PET-CT com fluoreto. Aqui um outro caso, um crescimento mais parosteal, uma metástase óssea, grande área de necrose, né? Um paciente também com estadiamento com fluoreto, então geralmente é um exame que pode auxiliar no estadiamento à distância. Aqui uma paciente com sarcoma alveolar, no membro inferior direito, a gente vê o FDG dela e os segmentos, a paciente foi tratada com quimioterapia, porque já era metastática a apresentação, a gente vê metástases pulmonares aqui, e você vê que isso não melhora, comprovando aquela ideia de que o sarcoma não responde. Então, isso aqui a gente vai ter um dado prognóstico, ou seja, esses pacientes têm um prognóstico pior, não respondeu de cara, e a gente comprova isso no tórax dessa paciente, a gente vê aumentando a doença, ou seja, é uma paciente que vai ser refratária e o exame já te deu a característica prognóstica. Então, aqui, no estadiamento de sarcomas, da FDG, tumor primário contra os métodos tradicionais, isso aqui, quando você leva em conta a detectabilidade, não o estadio T em si, por exemplo, margens, relação com vasos. No estadio nodal, também você pode ter uma vantagem maior para o PET, mas esses trabalhos são da época que ainda assim você não tinha difusão de corpo inteiro, você tinha outras técnicas, então você tem que sempre tomar cuidado com isso. Metástases ósseas também, agora aqui, se você comparar PET, só o PET, não o PET-CT, com a tomografia, a vantagem da tomografia é muito maior. Então, a gente tem que sempre saber usar o que cada método pode dar melhor. Nesse trabalho interessante, o acréscimo de informação pelo PET, eles estudaram, um trabalho prospectivo, contra o estadiamento convencional. Você aumentou de 67% para 76%, mas quando você fazia uma análise lado a lado das duas informações, seria para 91% de triagem correta nos pacientes. Então, isso é interessante. Para a avaliação de resposta em si, o que é importante é o seguinte: a gente tem a tendência de fazer quimioterapia neoadjuvante, principalmente nos tumores nos ossos, nos sarcomas ósseos. Então, até agora, o que se tem de melhor é a variação de SUV é o melhor fator prognóstico para esses pacientes. Então, entra na questão, vou ter que fazer um PET antes e um depois, e o custo disso? Como que vai fazer isso? Mas em termos prognósticos, é a melhor avaliação para esses pacientes, ou seja, os pacientes que respondem, mesmo que respondem em resposta patológica, você não consegue discriminar as curvas de sobrevivência. E quando aos pacientes que respondem o SUV, você consegue triar esses pacientes de maneira melhor. Um conceito interessante é que sarcomas, principalmente sarcomas de partes moles, o fato dele reduzir volumetria não é fator prognóstico na quimioterapia neoadjuvante. Então, às vezes você tem aquele sarcoma que seca e fica um pontinho de realce, esse cara vai ser pior do que aquele que vai reduzindo devagar e não reduz também. Então, isso é uma abordagem que vale a pena sempre pensar. Então, para avaliação, estadiamento e avaliação de resposta, o PET acrescenta informação, principalmente na doença nodal e sítios atípicos, por exemplo, sarcomatose peritoneal, se os pacientes estiverem na ressonância, às vezes se tiver alguma dúvida, vale a pena lançar a mão do PET, tá? Quando estiver relatando achados equívocos de tomo e ressonância, lembrar do PET-CT que pode te dar uma pista para o clínico. Geralmente a redução volumétrica tem que tomar cuidado no cenário dos sarcomas. E a variação do SUV, essa sim, a variação é um robusto fator prognóstico. Tá? Aqui no caso 8, uma outra utilização que a gente pode usar esse paciente é um paciente com sarcoma sinovial, no inferior direito, e ele tinha essa captação aqui
na região da musculatura glútea, tinha sido manipulado aqui, tinha formado um hematoma, já tinha metástase, né, pulmonar, então o paciente tinha uma recidiva local regional à distância, mas só para mostrar que tinha esse hematoma, esse paciente tinha uma ressonância de um mês antes, e às vezes você voltando para essa questão da recidiva, quando você tem que detectar, você tem que maximizar a sua sensibilidade, talvez o PET possa te acrescentar, possa tornar mais fácil. Você viu o hematoma aqui, né? E a lesão, que era difícil de ver, a ressonância, a gente, retrospectivamente olhando, a gente acabou vendo, mas pode, na detecção de recidiva, é uma ferramenta importante. Então, a ressonância está negativa, sugere um PET, conseguiu achar, faz um PET, porque pode melhorar. Esse caso aqui também é um paciente com angiosarcoma da coxa direita, tratado com quimioterapia e radioterapia, cirurgia, e recidivou. De novo, essa recidiva aqui, qualquer exame de imagem é capaz de detectar. O ponto aqui é o seguinte, eu queria exemplificar, a recidiva local, igual no outro caso, a gente tem uma faixa de densificação aqui da região inguinal, no sentido de manipulação, mas tem um componente mais nodular. Então a gente vê que você consegue triar muito bem isso em relação ao restante. Mas mais ainda, não ver essas linfonomegalias é só para exemplificar que a sensibilidade na doença nodal, às vezes nódulos pequenos no hilo, que seria difícil de ver em outros exames, você consegue ver no exame de PET. O nódulo pulmonar, que a tomografia tem uma performance excelente, mas o fato daquilo captar te dá uma segurança a mais de afirmar que aquilo é lesão. Então, a avaliação de recidiva, a distorção arquitetural às vezes pode atrapalhar. Se você tiver em dúvida se uma área de realce equívoco, de repente um PET-CT pode complementar essa análise. Recidiva regional, o melhor desempenho é em doença linfonodal, também à distância, né, com uma maior sensibilidade, e às vezes os pacientes precisam ser rebiopsiados, é sempre um fator interessante de a biópsia. Hoje de manhã foi discutido que o intervencionista sempre tem que olhar, ele biopsia melhor porque olha os exames, então assim, quem faz intervenção a gente recomenda também olhar o PET, porque às vezes a gente teve muito esse problema já. Tinha lesão, e era biopsiado onde não captava. Então, quem faz intervenção na prática, a gente recomenda também olhe o PET, porque pode te ajudar na hora de biopsiar. Bom, perspectiva, o que a gente tem feito em alguma medida mais como uma ferramenta de pesquisa é o PET ressonância, a gente faz um protocolo de câncer de reto, e esse caso aqui foi uma surpresa quando a gente viu a lesão, uma lesão sólida aqui, né, retal, com bastante restrição, e o diagnóstico veio de um leiomyosarcoma retal. Então, isso aqui é mais para exemplificar que o PET-RM pode ser uma ferramenta promissora para avaliar principalmente sarcomas de partes moles, você pode ter parâmetros agora que vindo com a ressonância de fusão de corpo inteiro, o próprio protocolo de corpo inteiro também. Então, isso é uma perspectiva que a gente não sabe, por questão do custo, a viabilidade disso ainda é muito questionável, a viabilidade financeira mesmo, econômica e de sistema de saúde. No Hospital das Clínicas a gente tem uma lá que ninguém paga, e só se faz com protocolo de pesquisa que tiver verba direcionada para isso. Então, é um equipamento que a operação é cara, é muito complexo, e a gente assim, não tem uma visão muito animadora de como isso vai se disseminar no curto prazo. Mas, de qualquer modo, do ponto de vista de imagem e de possibilidades, é uma ferramenta fantástica. Aqui só para mostrar, né, a gente faz o protocolo de corpo inteiro, faz as fusões desenhadas. Hã? Não, o bore dele é engraçado, sabe o que é? É pequeno, mas o PET ressonância é um pouquinho maior, e o PET do PET ressonância é melhor do que o PET normal, por uma questão de engenharia. Como você tem você não pode ter célula fotomultiplicadora magnética, você tem toda uma... Então, às vezes a gente quer fazer um exame do PET-CT, quer ver uma imagem melhor, a gente põe no PET ressonância para ver a imagem do PET melhor. Mas, mesmo assim, é bem menor do que o equipamento de PET-CT, que o FOV é 70 e poucos. Tem uns equipamentos até com 80, 85. Bom, a conclusão para quem faz radiologia no dia a dia, lembrar do PET-CT em casos difíceis, né? Como complemento sempre a tomografia e a ressonância no diagnóstico, ou seja, sarcoma não se faz sem ressonância, o PET-CT é um complemento. Em alguns casos selecionados, você pode tentar uma discriminação diagnóstica, apesar disso não ser aconselhável. A predição de resposta, o prognóstico, tem uso consolidado principalmente em GIST e tem crescido para outras indicações, principalmente sarcomas de partes moles. Para avaliação de resposta ao tratamento, é o método com maior potencial atualmente, principalmente no cenário de QT neoadjuvante. Eu não estou considerando aqui a parte de custo, que isso aumenta muito. Então, no resumo,
Para o diagnóstico aqui, acho que desconfigurou, essa letra aqui é muito menor do que essa daqui, a ressonância anatopatológica. Tá? O prognóstico, o PET tem um papel mais consolidado. Na avaliação e a avaliação N, o PET tem um desempenho melhor. Na avaliação M aqui, novamente, isso aqui provavelmente desconfigura. A CT e a ressonância, dependendo da região, é igual ou melhor. Pulmão, por exemplo, medula óssea, a ressonância é muito boa. Então, o que eu gostaria de deixar assim, esse papel muito pequeno aqui e um papel muito grande na recidiva, não tão na recidiva, mas como na avaliação de resposta linkado ao valor prognóstico. Então, a mensagem é essa, ou seja, é um método auxiliar. Ou seja, quando você vai pedir na situação que você tem dúvida ou que a tomografia e a ressonância não foram suficientes para resolver a sua questão.